Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está começando neste momento mais um Bichos Tagarelas. Manchetes desta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, uma quinta-feira. Brasileiro com renda de R$4.000 paga o mesmo imposto de renda de quem ganha R$4 milhões. Brasil registra desempenho recorde no comércio exterior. Produção de veículos deve crescer 6,2% neste ano. SUS incorpora 22 novos medicamentos em 2023. Lewandowski aceita convite de Lula e será o novo ministro da Justiça. Brasil declara apoio à queixa contra Israel por genocídio. Avanço do crime assusta vizinhos do Equador que reforçam área de fronteira. Adversidades climáticas já fazem o Brasil perder 11 milhões de toneladas de grãos nesta safra. Combustível em família. Verba da Câmara foi usada irregularmente para abastecer carros de parentes de ministro. As manchetes internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e ainda um boletim direto da Rádio ONU em Nova York. De Brasília, Fábio Marçal. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E olha só essa. Brasileiros com renda média mensal de R$4.000 sofrem a mesma cobrança de imposto de renda de pessoas físicas, de quem ganha R$4.100.000 ao mês, segundo estudo elaborado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Justiça. O grupo, enquanto a alíquota efetiva paga pelo primeiro grupo é de 1,73%, o imposto incidente sobre os ganhos do segundo, que ganha R$4 milhões, reúne a fatia de 0,01%. O mais rica entre os declarantes corresponde a 1,76%. A alíquota efetiva retrata a proporção do valor pago pelo contribuinte sobre o que ele declarou de renda e é menor do que a nominal de até 27,5%. No 0,01 mais rico, quase 70% da renda é isenta, afirma a subsecretária de Política Fiscal do Ministério, Débora Freire. As disparidades foram elencadas no relatório de distribuição pessoal de renda e de riqueza da população brasileira. A tabela do imposto de renda da pessoa física prevê atualmente a isenção de imposto para ganhos até R$ 2.112 mensais e alíquotas progressivas que vão de 7,5% a 27,5%. Então são essas distorções, que o governo deve mexer nesse imposto de renda, porque não é concebível, alguém que ganha R$4.000 pagar o mesmo imposto de renda de quem ganha R$4.100.000. Olá, Fábio Marçal, olá, Carlos Kaminski, Maurício Viana e todos os nossos ouvintes do Bichos Tagarelas. Um problema sério, que ainda aflige a humanidade são as guerras. Eu fico, desanimado com a nossa raça animal, os seres humanos que ainda guerreiam. Nossa, eu acho inadmissível. Mas, enfim, é uma vergonha, para a nossa geração, para os nossos contemporâneos, Quem for olhar lá um dia
na história e falar, lá em 2024, né, os seres humanos guerreavam entre si, né, uns matavam os outros. Eu espero que isso aconteça e lamento, né, por fazer parte dessa contemporaneidade. Não gostaria que muitos de nós agíssemos dessa forma. E as guerras, infelizmente, estão, né, no nosso dia a dia. Não só a falta de segurança, né, quando a gente viaja, aí, por exemplo, claramente para o Rio de Janeiro, para Salvador, Porto Alegre, enfim, cidades que são muito violentas aqui no Brasil, são as guerras aí do narcotráfico, enfim, mas existem também as guerras entre os países, e uma está chegando próxima aqui ao Brasil, que está acontecendo no Equador. O que acontece? O presidente equatoriano, Daniel Noboa, ele afirmou que de fato o Equador está vivendo um conflito armado interno, né? Quer dizer, os equatorianos brigando, guerreando entre si. E o assunto chegou na ONU, né? A Organização das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele se disse alarmado aí com esse fato, né, que está acontecendo no Equador. Vamos ouvir então a reportagem do repórter Felipe de Carvalho, ele que é da ONU News em Nova York. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou por telefone com o representante permanente do Equador nas Nações Unidas, José Javier de la Gasca, sobre atos violentos que assolam o país. Em conversa com jornalistas, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, informou que Guterres está muito alarmado com a deterioração da situação no Equador, bem como com o impacto perturbador dos episódios de violência na vida dos equatorianos. Segundo agências de notícias, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, afirmou nesta terça-feira que o seu país se encontra num conflito armado interno. Um dia antes, Noboa havia declarado estado de emergência em todo o país devido à ação violenta de grupos do crime organizado, especialmente na sequência de distúrbios em cerca de 6 prisões e fuga de presos considerados altamente perigosos. Em meio à onda de violência no país, 13 homens armados com explosivos invadiram uma estação de TV na terça-feira na cidade de Guayaquil durante um programa ao vivo. A polícia conseguiu resgatar a equipe de TV e prender os invasores. O chefe das Nações Unidas condena veementemente esses atos criminosos e enviou uma mensagem de solidariedade ao povo equatoriano. Segundo Dujarric, o líder da ONU está confiante de que o governo do Equador enfrentará os desafios muito graves com medidas para proteger e minimizar as dificuldades da população, respeitando as instituições democráticas, os direitos humanos e o direito internacional. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E uma boa notícia: o Brasil registra um desempenho recorde no comércio exterior. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 9 bilhões e 360 milhões de reais em dezembro, o que levou o país a fechar com 98 bilhões e 838 milhões de dólares de saldo em 2023, resultado recorde, 60,6% maior do que o registrado em 2022. Segundo o MEDIC, o valor do ano passado foi alcançado com exportações de 339 bilhões e 673 milhões de dólares e importações de 240 bilhões de dólares, um recuo de 11,7% ante o ano anterior. Em dezembro, as exportações somaram, então, 28 bilhões e 839 milhões de dólares e as importações alcançaram 19 bilhões 479 milhões de dólares,
O soja, o agronegócio continua o carro-chefe das nossas exportações. O Brasil nasceu sendo exportador de commodities e a partir dos anos 1500, quando os portugueses desembarcaram aqui, foi desenvolvida uma economia primária baseada na extração e exportação do pau-brasil e posteriormente de ouro e outros minerais, seguidos por produtos agrícolas como o café e o açúcar. Pois bem, 500 anos depois, aqui estamos num cenário pouco diferente daquele. O Brasil não se desenvolveu econômica e tecnologicamente o suficiente para se desvencilhar da pecha de país exportador de matéria-prima, sem priorizar por séculos a diversificação de sua economia. O país ficou na perigosa zona de conforto das commodities. Especialistas elencam os riscos desse comportamento, a começar pelas commodities minerais como o petróleo e o minério, que são finitas e contam com uma alta flutuação de preços. Se a demanda global cair, as cotações despencam e a indústria extrativista brasileira vai para o espaço. Ainda há outro fator no horizonte: os investimentos pesados que os chineses estão fazendo na África para desenvolver a produção de alimentos no continente, cuja área de savana tem clima e solos parecidos com a área do Cerrado no Brasil. A China, assim, pode ter, num futuro não tão distante, um mercado fornecedor mais perto por um preço menor, uma ameaça para o Brasil. Trocando em miúdos, os números do comércio exterior evidenciam como o Brasil ainda é um país industrialmente pobre e tem um longo caminho para avançar. E mais uma boa notícia: a Anfávia, a entidade que representa as montadoras, divulgou as previsões atualizadas para o desempenho do setor neste ano. A expectativa de crescimento da produção subiu de 4,7% para 6,2% em relação às vendas, que surpreenderam em dezembro com a demanda forte das locadoras. Houve um pequeno ajuste para baixo do crescimento de 7% para 6,1%. As vendas dos carros eletrificados, contudo, é que devem ter a maior alta de 51%. Se o prognóstico se confirmar, 142 mil dos novos carros vendidos no Brasil, ou 6,2% do total, serão híbridos ou em menor número elétricos puros, segundo Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia. Mas esse vai ser um dos próximos comentários do nosso homem do automobilismo, Renato Rossi. Notícia boa! E uma excelente notícia para quem não pode pagar por procedimentos médicos. O Ministério da Saúde divulgou que 22 novos medicamentos foram incorporados na rede pública do país. Entre eles estão 9 remédios para doenças raras, 5 para doenças infecciosas, 2 para oncologia, 1 para doença crônica e 4 para outras doenças. Com isso, o Sistema Único de Saúde passou a incluir novos produtos para diabetes, tuberculose, HIV, esclerose múltipla, fibrose cística, hemofilia, mieloma e além da vacina contra dengue. Estima-se que somente os 2 medicamentos contra o câncer devem beneficiar cerca de 8 mil pacientes nos próximos anos. A pasta também afirmou que está pronta para incorporar novos tratamentos para pacientes com neuroblastoma e que, inclusive, já se reuniu com o laboratório fabricante. Por isso que a gente tem que incentivar mais verbas, cada vez mais, para o SUS. Qual país que tem essa distribuição de medicamentos? Nenhum, apenas o Brasil.
Podcast Bichos Tagarelas. E agora vamos ouvir o correspondente nos Estados Unidos do Bichos Tagarelas, Carlos Kaminski. Do meu ponto de vista, os comentários de Carlos Kaminski sempre são imperdíveis. Então vamos lá, obrigado por tudo, Carlos Kaminski, e tenha um ótimo dia. Olá, Ricardo Weg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. O governo norte-americano expressou profunda preocupação com os acontecimentos no Equador. O presidente equatoriano, Daniel Noboa, reuniu-se com o embaixador dos Estados Unidos para definir algumas metas de cooperação. Os Estados Unidos prometeram ajuda em poucos dias, disse Noboa. Seu plano de segurança é de 800 milhões de dólares, incluindo 200 milhões de dólares em armas dos Estados Unidos. Já o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, condenou os recentes ataques criminosos de grupos armados nesta quarta-feira e disse que Washington estava disposto a tomar medidas concretas para melhorar a cooperação com o governo do Equador. O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta quarta-feira que seu país estava em guerra com gangues de drogas que estão mantendo guardas prisionais como reféns em meio a um aumento dramático de violência, que viu homens armados assumirem brevemente uma transmissão ao vivo de TV e explosões em várias cidades. Noboa nomeou nesta terça-feira 22 gangues como organizações terroristas, tornando-as alvos militares oficiais. O presidente assumiu o poder em novembro, comprometendo-se a enfrentar um crescente problema de segurança causado por um aumento nas gangues de tráfico de drogas que transportam cocaína pelo Equador. Ele afirmou: "Estamos em guerra e não podemos ceder diante desses grupos terroristas." Ele ainda estimou que cerca de 20 mil membros de gangues criminosas estão ativos no Equador. O governo disse que a última onda de violência é uma reação ao plano de Noboa de construir novas prisões de alta segurança para líderes de gangues. No Equador, há cerca de 1.500 colombianos nas prisões. E ainda, o presidente disse que os prisioneiros colombianos, peruanos e venezuelanos são responsáveis por 90% dos estrangeiros presos. É isso aí, a preocupação com o Equador é muito grande e os Estados Unidos prometeu ajuda. É essa a notícia de hoje. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. E como o Bichos Tagarelas já havia antecipado, Ricardo Lewandowski aceitou o convite de Lula e será o novo titular do Ministério da Justiça em substituição a Flávio Dino, que foi para o Supremo Tribunal Federal. Os dois vão se reunir com o presidente hoje no Palácio do Planalto e o anúncio também deve ser feito nesta quinta-feira. Na noite de ontem, Lula recebeu Dino e Lewandowski no Alvorada para dar início às discussões sobre os detalhes da sucessão na pasta, e uma reunião que durou mais de 3 horas. Apesar do compromisso assumido por Lula durante a campanha eleitoral de 2022 de criar uma pasta exclusiva para a segurança pública, o ministério não será dividido.
então, como a gente diz aqui em Brasília, porteira fechada para Ricardo Lewandowski. Nenhum ministério aconteceu isso. Eu duvido que aconteça com o Ricardo Lewandowski e todos os ministérios. Muitos tiveram que engolir membros do Centrão. E a safra de grãos ainda está no começo e os estragos provocados pelas adversidades climáticas já fazem o país perder 11 milhões de toneladas de grãos em relação ao potencial produtivo esperado em outubro. A cada mês que passa, a Conab vem reduzindo o potencial total de produção. Em outubro, era de 317 milhões de toneladas. Nesta quarta, o volume foi reavaliado para 306 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, o meu Rio Grande do Sul, estado que mais tem sido atingido pelos efeitos do clima nos anos recentes, será a salvação da lavoura do país. Os gaúchos serão os únicos entre os principais produtores nacionais que conseguirão elevar o volume de grãos neste ano. Eles vão colher 44% a mais de milho, 68% a mais de soja e 11% a mais de arroz. E o BNDES anunciou a liberação de 3 bilhões de reais para financiar produtores dentro do Plano Safra 2023-2024. Segundo Aloysio Mercadante, presidente do banco, já foram aprovados 18 bilhões de reais para produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares. Mais de 99 mil clientes foram contemplados por operações intermediadas por agentes financeiros credenciados. Os recursos estão próximos de serem completamente utilizados antes mesmo da abertura do novo Plano Safra, afirmou Aloysio Mercadante. Podcast Bichos Tagarelas. Uma vergonha é o Brasil manter ainda como ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho. Todo dia tem uma denúncia contra o ministro. Carros de familiares do ministro Silvio Costa Filho foram abastecidos de combustível pago com a verba da Câmara dos Deputados durante o período em que ele exercia o mandato de deputado federal. Notas fiscais mostram que o gabinete de Costa Filho gastou recursos da cota parlamentar para encher o tanque de veículos da mulher, do pai, do irmão e da cunhada, em abril de 2022 e agosto de 2023. O ministro, que se licenciou em setembro para assumir a pasta no governo federal, afirmou que desconhecia as informações e atribuiu a culpa ao posto de gasolina. O dono do estabelecimento disse que houve um equívoco contábil. Que gracinha, né? Sempre acontece um equívoco contábil. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, exonerou Antônio Rios Palhares, assessor citado em relatório da Polícia Federal por disseminar notícias falsas e mensagens de teor golpista pelo WhatsApp. O documento da PF foi enviado ao STF e a informação foi revelada pelo UOL. E é bom lembrar que tem outras coisinhas que Antônio Rios Palhares fazia ali na Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras, ex-procurador, vai ter que dar muitas explicações. Xiii. Internacional. E os destaques no mundo, na imprensa internacional.
New York Times, os destaques do debate republicano entre Haley e DeSantis. Wall Street Journal, Google corta centenas de empregos enquanto organiza recursos para IA. Clarim, FMI libera 4 bilhões e 700 milhões de dólares para apoiar forte ajuste de Milei. La Nación, acordo com o FMI, antecipou medidas mais duras caso o pacote de reformas não seja aprovado, afirma o governo. Le Monde, novo premier desafiado desde o início por pesos pesados. The Guardian, temperaturas surpreendentes de oceanos em 2023 intensificaram o clima extremo. E Financial Times, dividendos do grupo de mídia Axel Spring chegaram a 775 milhões de euros nos últimos 4 anos. E o secretário dos Estados Unidos, Blinken, se encontrou com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, Cisjordânia, e discutiram a contenção dos assentamentos israelenses no país e planos pós-guerra, incluindo a criação de um Estado próprio. Isso aí eu acho fundamental para acabar com essa guerra entre Israel e o Hamas, que fica na Palestina. E o governo Lula anunciou nesta quarta-feira que vai apoiar a denúncia da África do Sul à Corte Internacional de Justiça da ONU para apurar a acusação de que Israel comete genocídio contra o povo palestino em Gaza. A ação do país africano foi apresentada ao tribunal, mais conhecido como a Corte de Haia, no último dia 29. O documento acusa o Estado judeu de descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio, segundo o qual o termo pode ser definido a partir de 5 diferentes práticas: matar membros de um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso, causar danos físicos ou mentais graves a eles e infligir a essas pessoas condições de vida que destruam sua capacidade de sobrevivência, impedir sua proliferação, transferir crianças desse grupo para outro local de forma forçada. E aqui a manchete vem dos nossos países da América Latina, né? As principais gangues equatorianas ampliaram seu desafio ao Estado, apesar da guerra declarada pelo presidente Daniel Noboa. Ontem, uma nova onda de atentados e assassinatos levou o Peru e Colômbia a reforçarem suas fronteiras com o Equador para evitar a fuga de criminosos. O governo peruano enviou um reforço de 500 homens, helicópteros e drones para aumentar a vigilância. E a gente tem que se preocupar também, né? Porque o narcotráfico está vindo pesado para o Brasil, entrando principalmente, né, pelas fronteiras ali do Paraguai e também pela Amazônia Legal. E todo mundo sabe que existem 2 grupos organizados. O principal, os principais são o Comando Vermelho e o PCC, e isso o governo tem que dar um fim nisso, ou eles darão um fim na nossa segurança pública. Eu acredito que o governo tem que sim dar prioridade para o combate ao PCC e ao Comando Vermelho e as demais facções que estão crescendo, principalmente no Nordeste. Terminamos mais um Bichos Tagarelas. Bichos Tagarelas desta quinta-feira, 11 de janeiro, agradecendo a sua audiência e lembrando que amanhã temos o comentário do Maurício Viana, nosso cineasta, que vai nos indicar filmes para você passar o final de semana. Também teremos o Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, e muitas outras novidades para você. Obrigado
pela audiência. Até sexta-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.